Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que está chegando pela primeira vez e você que já é um atraído pela Palavra de Deus. Um Feliz Natal! Hoje o 6º dia da nossa 8ª de Natal. Bendito seja Deus pela sua vida, gratidão por estar aqui com a gente. Gratidão? Não, né? Mas assim, bendito seja Deus porque você está fazendo uma experiência com a Palavra de Deus, caminhando com o Senhor. Então, dentro dessa 8ª de Natal, hoje nessa terça-feira, nós vamos ver ainda os desenrolares da apresentação do menino no templo no Evangelho. Mas primeiro, na primeira leitura, Paulo, na primeira leitura da carta de São João, ele vai enaltecendo, né, os jovens, os adultos, chamando os filhos, pelo que estão vivendo. Mas eu queria destacar que ele vai dizer o quê? Para aqueles que venceram o maligno. Vocês, vai falar para os jovens diretamente, né? Mas vai dar um ensinamento para nós. Jovens, vocês venceram o maligno. Mas venceram o maligno, ele fala isso a primeira vez. Jovens, vocês venceram o maligno. Depois ele volta pela palavra, vocês permaneceram junto. A palavra de Deus que permaneceu em vocês e vocês venceram o maligno. Então, ou seja, ele vai tentar explicar que aqueles que venceram o maligno são porque a palavra de Deus permaneceu neles. Ou seja, conheceram a palavra, amaram a palavra, estão vivendo da palavra. A palavra está dentro do coração deles. Então, quando o maligno chega para tentar, eles têm a palavra de Deus como refúgio, como refrigério, como saída para todas as situações. E aí não tem como não lembrar do texto da tentação no deserto. Que quando o demônio vai tentar Jesus no deserto, ele responde sempre com a palavra de Deus. Então, ou seja, esse texto de hoje mostra para nós, encerrando esse ano, a importância da palavra de Deus para a nossa vida. A importância de meditar, de escutar, de ler, de se alimentar da palavra de Deus. Porque ela vai nos ajudar a vencer as tentações. Ela vai ser refúgio, refrigério para nós diante das tentações que sofremos e passamos. Então, quando estivermos passando pelas tentações da vida, é a palavra de Deus que deve nortear e ajudar a nossa vida. Ele também vai separar e tentar ajudar para que a gente não ame o mundo nem as coisas mundanas. O que é não amar as coisas do mundo, as coisas mundanas? Lembra que ontem a gente falava sobre conhecer e amar, amar e conhecer? Que quando eu conheço, eu amo. Se eu não conheço, eu não tenho como amar. Então, quando ele diz não amem as coisas do mundo e as coisas mundanas, ele também nos convida a não conhecer as coisas do mundo e as coisas mundanas. Porque se a gente não conhece, se a gente não experimenta, a gente não sente falta. Por exemplo, os médicos ensinam, os pediatras, né? E aí se a Adri estiver vendo, a Adri pode, né, confirmar isso. Os pediatras dizem que não é bom dar coisas com muito açúcar, muito doce para as crianças, quando são muito pequenas. Por quê? Porque elas vão se apegar mais ao sabor doce, porque as papilas têm mais atração, afinidade pelo doce, e elas não vão querer os outros sabores, porque o doce dá uma... não sei como é que fala, como é que explica, mas eu sei que o doce atrai mais. Então elas não vão querer as outras coisas e os outros sabores, porque vão querer somente o doce. Vão ter mais afinidade ao doce. A mesma coisa, se eu não conheço as coisas mundanas, se eu não me aproximo delas, então eu não vou dar oportunidade para conhecê-las e amar. E aí vai ser muito mais fácil viver uma vida de santidade. Se eu não conheço aquela coisa, se eu não experimentei... Porque quando a gente experimenta de uma coisa, para se libertar dela é muito mais difícil. Tem que ter mais força, mais resiliência, mais oração, mais jejum, mais luta. Porque a gente já conheceu, já provou o sabor, já sabe que gosto tem. Então a gente precisa não conhecer, buscar não experimentar. Entender que não é pra mim, então não quero. Rejeitar, entendeu? E aí, São João também vai dizer que nós precisamos tomar cuidado com os desejos da carne e os principais que ele vai destacar. A cobiça dos olhos e a ostentação de riqueza. Então a gente precisa lutar, e isso é muito forte para nós hoje. A cobiça dos olhos, a gente vê, porque as pessoas estão cada vez mais nuas na rua, as coisas estão cada vez mais, né, a corrupção vai crescendo, a gente vê a pessoa que tem uma coisa que eu gostaria de ter, e aí eu já cobiço, meus olhos já veem, eu já julgo, eu já quero, eu já desejo. E também a ostentação de riqueza, que é querer mostrar para todo mundo que eu tenho, pagar de rico, né, que é o que todo mundo está fazendo hoje. Então nós precisamos ir na contramão, fazer o contrário disso do que está todo mundo fazendo nos dias e nos tempos de hoje. No Evangelho, a gente vai ver que, mais uma vez, o Evangelho começa, né, da apresentação de menino Jesus no templo. Então,
Mais uma vez a gente lembra da obediência às leis, cumprimento de lei, né? Porque Deus não precisava ser apresentado para Deus, mas eles vão cumprir a lei porque era o que correspondia, era o que tinha que fazer. Então uma pessoa cristã, uma mãe, um pai, um chefe de família, um trabalhador, tem que fazer o que tem que fazer. Cumprir o horário de trabalho, amar, fazer as coisas de casa. Faço sozinho? Faço, mas é o que eu tenho que fazer. Então eu não vou deixar de fazer. Isso é o princípio da justiça, isso é o princípio do cristão mais básico, de cumprir a lei, fazer o que precisa ser feito, desenvolver o que precisa ser desenvolvido. Então, assim, mesmo que seja difícil, façamos o que é preciso fazer. O amor, principalmente no tema de família, né? A gente já celebrou o Domingo da Sagrada Família agora, né? Principalmente no tema de família. O amor resolve todas as coisas. São João Paulo II vai dizer que o amor me ensinou tudo. Então, se você tem dúvidas, se você está com dificuldade, ame. Ame porque o amor vai ensinar. O amor ensina tudo. O amor converte, o amor transforma. Mesmo que as pessoas não mereçam, não retribuam, ame. Dê uma resposta de amor, porque isso é o cristão. Isso é cristão. E aí nós vamos ver que hoje, então, vai ser apresentado para nós Ana, que era uma mulher da tribo de Fanuel, da família de Assé, uma mulher que havia sido casada, só ficou 7 anos com seu marido e agora estava com 84 anos. Mas o importante dessa mulher, que ela vivia todos os dias no templo em jejum e oração. Então, ou seja, ela ofereceu a vida dela a Deus. Ela perdeu o marido, entre aspas, não tinha mais o que fazer da vida, então ela fez o quê? Entregou para Deus sua vida. E aí isso precisa ficar para nós também, entregar a nossa vida para Deus diante daquilo que a gente não entende, diante daquilo que a gente não sabe como fazer, não sabe como realizar. Ela escolheu então entregar a sua vida inteira para Deus, como muitos de nós precisamos e devemos fazer, entregar a nossa vida para Deus, tudo entregar, tudo ofertar para Ele. E aí vai dizer que ela não se afastava do templo servindo a Deus, então, ou seja, ela era uma mulher que vivia para Deus, no serviço. É uma coisa muito importante para nós, às vezes a gente acha que a gente não serve para nada. Ela encontrou o lugar dela no serviço a Deus. Talvez você também precise encontrar o seu lugar no serviço a Deus. Reencontrar, talvez, o seu lugar no serviço a Deus, que é tão importante para a nossa vida, tão importante para a nossa caminhada. E aí, terminando esse evangelho, a gente vai ver que depois que ela viu o menino, ela saiu contando para todo mundo, saiu anunciando. Porque quem faz uma experiência com Jesus não tem outro desejo no coração senão anunciar. Não tem outro desejo senão sair para falar, sair para levar essa mensagem, sair para entregar aquilo que recebeu. Então que na nossa vida também seja assim. Aquilo que recebemos do Senhor, aquilo que experimentamos dele, nos leve a ir, a sair, a anunciar, a proclamar, a manifestar para outros, para que outros conheçam o Senhor. Nós te pedimos, Deus, dai-nos um coração anunciador, Senhor. Dai-nos um espírito de profetismo, Senhor. Levanta uma geração com espírito de profetismo, profético, para anunciar a Tua palavra, anunciar o Teu Evangelho, a cantar, Senhor, no mundo as Tuas maravilhas e a Tua glória, para que o Teu nome seja enaltecido, glorificado e amado, Senhor. Que nós possamos experimentar de Ti e anunciar e proclamar no mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.